Vamos colocar de novo o áudio. Vamos lá. Da irmã. Essa irmã é da Congregação Cristã no Brasil. A paz de Deus, que de irmandade, apresente a família desse irmão Tiago nas mãos de Deus, porque aconteceu uma tragédia muito grande com eles. Os meliantes entraram na casa dele hoje pela manhã, ceifaram a vida dele. Um cooperador de jovens no Parque Jardim Iracema, em Fortaleza. Ai, Deus confirmou para ele ser cooperador do ofício no Juazeiro ou Crato. Estou bem confuso, não sei se é Juazeiro ou é Crato. Acho que é Juazeiro. Então, eu estava morando lá e os vagabundos tiraram a vida do servo de Deus hoje. Era uma tristeza muito grande para a Irmandade, para todos que conheceram ele e para a família. Aí, a irmã, ela deixando muito claro que ele foi confirmado para o ofício ministerial, tá? A empreiteira que estava constando aqui, que foi esse caso de 250 mil, enfim, foi a MC Construções Limitada. Consta aqui o nome dela nos processos que ele tinha, tá? Tem alguns outros processos, como Águia Centro Automotivo, tem os nomes de pessoas também em alguns processos, entendeu? Então, tá aqui, ele tinha alguns processos aí, tá? E na informação que chegou ali nos centros de comunicação ali do Ceará, consta aqui, ó, o homem executado essa manhã em Crato possuía vários débitos com altos valores perante empresas em Fortaleza e Calcaia, que executaram os títulos, inclusive cartas precatórias, já tinham chegado à comarca de Crato para ouvi-lo. Um dos débitos era uma construtora em Fortaleza, época em que abriu uma empresa de polpas de frutas na capital. Através dessa empresa, contratou empréstimos junto ao BNB de Calcaia, no valor de 250 mil numa linha de crédito para exportação. Está aqui. Então, é um rapaz que já tinha alguns débitos na praça. Isso, ele é empresário, ele foi empresário. Pode ter sido esse motivo que levou ele ao ministério da Congregação Cristã no Brasil. Pode ter sido, tá? Mas aqui, um dos motivos pode certamente ter sido esse. Aí o débito, os débitos, as dívidas. E esses homens, eles são confirmados pelo ministério. Homens que têm processos, homens que têm situações aí de dívidas com as leis, dívidas civis ou até criminais, e estão dentro das igrejas. Estão atendendo culto, estão pregando palavra. Certo? E Deus revela esses homens para o ministério. É isso que é impressionante, gente. Isso que é impressionante. As pessoas debatem tanto questões, sabe, que chega a ser um absurdo quando você se depara com esse tipo de situação. Como que uma igreja que deixa a Bíblia de lado e diz que a palavra de Deus é aquilo que sai da boca dos anciães, e ela diz que o Deus que fala na boca deles, conhece o teu amanhã, o teu deitar, o seu dormir, o seu levantar. Deus conhece tudo. Ele vai resolver todos os seus problemas. Esse Deus da CCB, que prega revelações no púlpito, você entrou aqui hoje de cabeça baixa, só Deus sabe como foi o teu dia. Você passou uma prova hoje. Você está triste porque o adversário tomou alguém. Você está triste porque alguém apontou para você. Você está triste, você está angustiado porque alguém falou: cadê o teu Deus? Ué, mas se é um Deus que conhece tudo, sabe de tudo, por que não revelou para os anciãos que esse rapaz supostamente tinha dívidas enormes?
banco, construtoras, pessoas físicas. E aí, como é que fica? E o caso da irmã que apareceu carbonizada, cujo esposo é diácono da Congregação Cristã no Brasil? Deus não revelou nada para os anciães, para o ofício ministerial? Quem foi que ceifou a vida dela? Ah, Michel, mas pode ter sido depressão. Mas vocês dizem na palavra que a depressão, a palavra cura. Por que não curou ela? Por que o Deus da CCB não se antecipou para livrar ela desse mal? Ela foi encontrada carbonizada, teu corpo carbonizado. No meio da mata, o carro jogado no meio da mata. E ninguém sabe o que foi que aconteceu. A polícia está investigando, mas Deus não deu nenhuma revelação para os anciãos até agora. O diácono, esposo dela, não vem nas reportagens dar uma resposta. Não vem nas reportagens falar algo. Por que ela optou por pegar o carro, o outro carro, ao invés de ter pego o primeiro carro? Por que ao invés dela entrar à esquerda para ir para o trabalho, ela pegou a direita? Por que ela, depois de abastecer o carro, ela ainda comprou um galãozinho ainda de combustível? Por quê? Essas respostas os anciãos deveriam dar, porque eles são ungidos, eles são profetas, são homens de Deus. Aí, o caso, cooperador, empresário foi executado. Foi executado. Os canais de notícias da congregação aí, os pró-CCBs, eles colocam o título, mas eles não expõem que o rapaz, Deus confirmou ele para o ministério tendo uma série de dívidas, devendo para Deus e o mundo. E estava atendendo o culto, estava pregando palavra, estava dizendo que Deus vai resolver problema, que Deus vai pagar a conta, que Deus vai entrar no INSS, que Deus vai pegar o teu adversário, que Deus vai tocar na veinha da cabeça do teu adversário, mas o adversário dele não aconteceu o cumprimento da palavra. Os cooperadores, eles pregam, os anciãos, eles pregam que Deus, ele vai aplanar os teus caminhos, ele vai tirar o teu adversário do teu caminho, que ele vai te guardar da pandemia, vai te guardar enfim, de qualquer tipo de vírus. Eles pregam que Deus vai te guardar de tudo, de qualquer tipo de mal. Nenhum mal chegará à tua tenda. Tá aí. Esse rapaz, segundo o portal de notícias de Cariri, o rapaz que foi colocado para o ministério, cheio de dívidas, devendo para muita gente, foi colocado no ministério, estava pregando a palavra, mas por ser empresário, ele foi colocado no ministério. Supostamente, por ser branco, ele foi colocado no ministério. Talvez falava bonito. Foi colocado no ministério. Ah, Michel, mas nós devemos, nesse exato momento, orar pela família. Ah, Michel, mas nesse exato momento ele tem que ter respeito pela família. Ok. Mas e se fosse um pobre e um necessitado, vocês não estariam sentando o pau agora? Se fosse um pobrezinho de banco, vocês não estariam sentando o pau falando, tá vendo? Aí, ó, vocês estão brincando com Deus aí, ó. Aí o que dá brincar com Deus? Aí, o cooperador brincou com Deus, olha o que deu. Com o Deus dele. Olha o que deu. Agora, o que me chateia é em saber que lá na CCB é ensinado a você buscar a palavra sobre o seu dia a dia, e quando você vai buscar a palavra lá na CCB, o cara que está lá em cima é mais sujo do que todo mundo que está lá embaixo. E aí, esse cara que está lá em cima, ele vai cobrar doutrina, ele vai cobrar que as pessoas sigam a regra, a disciplina. No caso do Paraná, no Paraná, por exemplo, não estou falando da reputação das pessoas do Paraná, eu estou falando referente à doutrinação. Lá no Paraná, por exemplo, as moças, é visto, em algumas congregações, é visto se está com esmalte na unha, se está cortado o cabelo.
Eu cheguei a congregar em algumas igrejas lá, simplesmente era assim. Fazia uma fila de moças e aí ia-se observar as unhas, a ponta dos cabelos. Mas muitos desses que cobram essa santidade, e ainda, além de cobrar a santidade, eles penalizam essas pessoas. Isso que é mais triste ainda. Eles cobram a santidade, penalizam as pessoas, mas eles, na vida particular deles, eles não dão exemplo nenhum. É o caso do ancião, do interior de São Paulo. A família até hoje jura de pé